Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes o fim do tabu do Flamengo jogando em Bragança Paulista. A vitória na última quarta-feira, 2-1, diante da equipe da casa. Também Antônio Manuel Góes vai abordar notícias que abalaram o futebol brasileiro nesse meio de semana, como também a briga pelas primeiras colocações do Brasileirão. Fernando César e o surpreendente Mirassol, o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, uma campanha excelente, a equipe que subiu agora para a primeira divisão da elite do futebol do Brasil. E Robinson Lessa e o Corinthians, hein? A situação do Corinthians que persiste, não é de hoje, vários problemas internos e externos dentro do clube de segunda maior torcida do país. Luiz, você não sai daí já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Eu vou direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, Flamengo quebrando um tabu, 29 anos, se não estiver enganado, que não vencia em Bragança Paulista, venceu 2-1, uma bela atuação e um ponto apenas do Cruzeiro, que tem um jogo a mais. E você também trazendo informações dessa briga pelo topo do futebol brasileiro, do Brasileirão, e informações que abalaram a semana aí no Brasil, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, Júnior e seguidores da Resenha da Bola. Nem os 8 desfalques, notadamente na defesa e meio campo, nem o gol relâmpago do Bragantino 1-0 aos 8 segundos da saída de bola para o segundo tempo, impediram que o Flamengo quebrasse um tabu de 29 anos sem vitória em Bragança Paulista, numa virada com predomínio territorial dos comandados de Felipe Luiz, de intensidade, pressão no campo adversário e sucesso nas substituições, além da desenvoltura de Jorginho, Arrascaeta e, importante ressaltar, segura atuação de Everton Araújo em lugar de Alan ou De La Cruz, ambos submetidos a regime de controle de carga nas respectivas condições físicas de alto rendimento. A reação do Flamengo expôs sua maior qualidade coletiva e individual, diante de um adversário dotado de poderio ofensivo, sob a batuta de Fernando Seabra, outro nome respeitado da nova geração de treinadores do futebol brasileiro. O empate do Flamengo em milimétrica cobrança de falta de Arrascaeta, completada de cabeça para as redes do Bragantino por Léo Pereira. O gol da vitória rubro-negra teve origem em vigorosa arrancada de Matias Vinha, substituto de Varela e advindo de grave lesão que o tirou de cena por longo período, em portentoso avanço desde a retaguarda, superando a marcação de vários antagonistas e tocando para Wallace e Ian. Daí para o complemento certeiro de Wesley no corredor direito de seu ataque, a garantir a vantagem definitiva do placar e certamente o seu gol de despedida do Flamengo, na sua iminente transferência para o futebol da Itália. O Flamengo, 33 pontos com jogo a menos na tábua de classificação, encostou no líder Cruzeiro, 34, que empatou sem gols diante do Corinthians do Itaquerão. Embora derrotado em casa, o Bragantino, 27 pontos, mantém-se no G4, abaixo do terceiro Palmeiras, 27, que se impôs por 2-1 ao Fluminense no Maracanã. Nesta temporada nacional de pontos corridos da Série A, decorridas 16 rodadas, uma disputa acirradíssima pelo topo da tabela, em que também pede passagem o Mirassol. Quem diria, hein? Chegado da Série B de 2024, ora na 7ª posição com 24 pontos, ao derrotar por 2-0 o Ceará Sporting nos domínios do Vozão. Contrariamente ao surpreendente desempenho que o levou com mérito às semifinais do recente Mundial de Clubes, o Fluminense já contabiliza 3 derrotas sequenciais na volta ao Brasileirão,
agora sem contar com sua mola propulsora de ações ofensivas e finalizações, o colombiano John Arias, transferido para o inglês Wolverhampton, uma lacuna, por enquanto, impreenchível na formação tática de Renato Gaúcho. E no cotidiano de ocorrências extracampo, a demissão do chefe-geral de saúde do Flamengo, médico José Luiz Runco, depois de a repercussão negativa de uma postagem em grupo de WhatsApp, com vazamento de referências depreciativas, tidas como antiéticas, às condições físicas do uruguaio Nico de la Cruz, contratado por quase 100 milhões de reais na gestão anterior. Do Atlético Mineiro, a inadimplência em relação a salários, direitos de imagem e outros encargos sociais, a gerar público mal-estar entre os profissionais dispostos a cobrar judicialmente o que lhes deve a SAF do Galo. Já pelas bandas do Corinthians, a notícia de que, afastado pelos conselheiros do Parque São Jorge, o presidente Augusto Melo passou a condição de réu pelo cometimento de falcatruas gerenciais, em processo instaurado na Justiça de São Paulo, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, você relatando aí essa vitória do Flamengo, a briga pelo topo, essas situações lamentáveis do futebol brasileiro. Agora o assunto é o Mirassol, surpreendente Mirassol, 7º colocado no Campeonato Brasileiro com uma ótima campanha, hein, Fernando César? Um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. Júnior, está todo mundo surpreso com a campanha que a equipe do interior de São Paulo, o Mirassol, vem realizando nesse Campeonato Brasileiro Série A. Mas se você aprofundar o motivo desse bom trabalho que a equipe do Mirassol vem realizando, é um conjunto de situação e a gente vai chegar naquele ponto porque algumas equipes de tradição do futebol brasileiro andam mal das pernas, principalmente no campo financeiro, com grande prejuízo, e aí a gente volta a bater a tecla administrativa, que é o que não acontece com o time do Mirassol, que se estruturou para dar condições para os profissionais terem realmente possibilidade de realizar um bom trabalho. O Mirassol, para os menos avisados, tem um CT com 4 campos muito bem cuidados, um CT muito bem aparelhado, com 20 apartamentos para poder receber 40 pessoas. No seu CT tem as banheiras utilizadas pelos times para a recuperação muscular dos seus jogadores, tem lavanderia, tem piscina com água fria, água quente, tem um aparelho, o único clube no futebol brasileiro que tem um aparelho chamado câmara de flutuação, também para uma recuperação muscular, física dos jogadores. Investiu num outro aparelho chamado Quinel para monitorar a condição física dos jogadores. Trouxe um técnico que nós aqui do Paraná conhecemos bem, o jovem treinador, o Rafael Guanais, com 44 anos e que quer realmente fazer o nome no rol dos bons treinadores no momento no futebol brasileiro. Ele que ficou 2 anos comandando a equipe do Operário aqui de Ponta Grossa, cidade próxima a Curitiba. Então não é à toa que a equipe do Mirassol ocupa hoje o 7º lugar na classificação, com 24 pontos ganhos em 14 rodadas, suplantando, inclusive, está na frente
de equipes como o Fluminense, o Galo, né, o Atlético Mineiro, o Inter, o Corinthians, o Grêmio, o São Paulo, o Vasco e o próprio Santos Futebol Clube. Então, isso chama-se boa administração, trabalhando, sabendo lidar com dinheiro, investindo em equipamentos que possam dar qualidade física aos seus jogadores. Fica aí o exemplo e vamos ver daqui para frente se a equipe do Mirassol vai conseguir segurar uma boa posição na tabela do Campeonato Brasileiro, Júnior. Fernando César, sem dúvida alguma, uma bela campanha, e isso é sinal de profissionalismo. Um trabalho muito bem feito e os resultados, né, vem aí agora. Ninguém esperava uma campanha tão boa, o 7º colocado com 24 pontos, a equipe do Mirassol. Mas agora vou dar um pulo até o Nordeste do Brasil, Penedo, Alagoas, Robinson Lessa, mais uma vez a gente discutindo a situação do Corinthians. Lamentável. E agora o presidente Augusto Melo na condição de réu, né, pelas falcatruas gerenciais no Corinthians, uma série de problemas no timão, parece que é um problema atrás do outro sempre, hein, Robinson? Um abraço. Olá, amigo Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando aqui para conversarmos um pouco sobre a crítica situação que assola o Esporte Clube Corinthians Paulista. Quer dizer, continua assolando, porque isso já vem se arrastando a algumas administrações passadas. Já tivemos problemas de ordem administrativa no mandato do André Sanches, tivemos também no mandato do Duílio Monteiro Alves Filho e, por fim, agora do Augusto Melo. Realmente a situação é das mais críticas, escândalos atrás de escândalos, despesas constatadas com medicamentos para ereção, despesas constatadas com orgias, despesas constatadas com bebidas alcoólicas, enfim, uma série de coisas que não dizem respeito ao futebol propriamente dito. Na verdade, administrativamente, a equipe alvinegra de Parque São Jorge vive já períodos realmente de péssimos retrospectos, de péssimos desempenhos e, para sua sorte, dentro de campo, os jogadores estão conseguindo superar muitas vezes essas adversidades. Agora vem a problemática do Memphis Depay, problema de alto salário. O jogador não tem culpa nenhuma. O jogador não obrigou o clube a assinar contrato com ele. O responsável ou irresponsável foi o alto mandatário que acertou o vínculo contratual com o jogador. O jogador pode pedir 5 milhões, 10, 20, cabe ao clube optar se vai pagar ou não. Mas os escândalos sucessórios realmente têm mostrado por A mais B que o Corinthians é gigante. Para superar todas essas falcatruas, realmente tem que ser gigante fora de campo, em termos de torcida, prestigiando, incentivando, mas por outro lado, esses que estão por lá, cabe aqui lembrar, foram colocados pelos torcedores, pelos sócios torcedores. Eles não caíram no mais alto cargo do Esporte Clube Corinthians Paulista por obra do acaso. Eles foram eleitos e, por conta disso, são corresponsáveis ou co-irresponsáveis aquelas pessoas que colocaram esses altos mandatários à frente da equipe alvinegra paulista. Então, tem que se dividir a responsabilidade e punir exemplarmente.
Mas punir exemplarmente, me desculpe, é uma coisa que é utopia no Brasil. Que a gente vê escândalos sucessivos nas mais altas esferas, políticos por aí envolvidos, atolados com o pé na lama, e estão aí desfrutando de todas as benesses conquistadas com as suas falcatruas. Então fica difícil, mas o prognóstico continua muito sombrio para a equipe corintiana em termos administrativos. Poderia ser bem melhor e dentro de campo refletir em conquistas maiores, mas por conta das administrações o Corinthians está pagando caro por isso. Forte abraço e até a próxima, pessoal. Pois é, Robinson Lessa, uma coisa reflete na outra, né? A administração pífia não é de hoje, vários problemas, dívida lá em cima e em campo é o que a gente está vendo. Jornalismo é improviso, né? A gente tinha gravado mais cedo e eu voltei, né? Já até com outra roupa aqui, porque Robinson Lessa falando aí dessa situação do Corinthians, lamentável, mas o Flamengo, logo depois que Antônio Manuel passou as informações do Flamengo, aí da briga pelo topo do futebol brasileiro e os problemas do nosso futebol, o Flamengo confirmando a contratação de Emerson Royal, 26 anos, o jogador começou na Ponte Preta, passando pelo Barcelona, pelo Tottenham, estava no Milan e agora é o novo reforço do Flamengo, segundo da janela após a contratação do Saúl, né, o espanhol que foi apresentado na última terça-feira. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!